Relato 1. O poço que nunca secava. Rapaz, essa história foi contada pelo meu tio Renato, homem sério de palavra que viveu a vida toda no mesmo sítio, no sul de Minas. A propriedade tinha um poço fundo, muito antigo, escavado no tempo do bisavô, que nunca faltava água. Nem nas piores secas. O povo dizia que aquele poço era uma bênção. Quando tudo ao redor secava, ele seguia firme. Gente vinha de longe buscar balde. A água era fresca, limpa, até gostosa. E curioso, ninguém nunca tinha mexido nele. Só tiravam água e pronto. Mas aí resolveram limpar o entorno para plantar umas mudas. Foram carpindo, nivelando o terreno, quando um dos ajudantes achou uma tampa de ferro, fundida no concreto da borda do poço. Estava meio escondida sob uma camada de cimento antigo. Ninguém sabia por que aquilo estava ali. 2 dias depois, o poço começou a feder. Um cheiro forte, enjoado, igual carne podre. Os bichos pararam de beber água dali. Um boi chegou perto, olhou para dentro e caiu duro no chão. Nem encostou. Foi como se algo tivesse puxado ele só pelo olhar. Tio Renato estranhou. Mandou drenar parte da água para entender. Foi aí que encontraram, no fundo, preso entre as pedras, um esqueleto humano, inteiro, deitado como se tivesse dormindo. Os ossos limpinhos, alinhados, as roupas viradas pó, mas o corpo ali, intacto no silêncio. Chamaram a polícia. Veio o perito, veio o delegado. Fizeram exame, escavaram em volta. Nada. Ninguém sabia quem era. Nenhuma denúncia, nenhum documento. Só os ossos descansando lá, sabe-se lá por quanto tempo. Desde que tiraram o esqueleto, o poço secou. Simples assim. Nunca mais encheu. Nem em tempo de chuva, nem com o tempo fechado. O mesmo poço que transbordava nas tempestades virou buraco morto. Chamaram engenheiro, técnico da prefeitura, geólogo. Ninguém soube explicar. Diziam que era impossível, mas o impossível estava ali, parado na frente deles. Seco, silencioso. Às vezes à noite o tio dizia ouvir um som vindo lá de dentro, como se alguém puxasse corda devagar. Um rangido seco, ritmado. Ia lá fora olhar. Nada. O balde parado. Mas o som continuava. Uma noite, jogou uma pedra para ouvir o fundo. Não teve barulho de água, nem eco. Parecia vazio ou sem fim. Tentaram medir com uma trena de peso. A linha desceu metros e metros, até que travou. Quando puxaram de volta, a ponta sumiu. Não rompeu. Sumiu mesmo. Como se tivesse sido arrancada. Depois disso, ninguém mais mexeu ali. O mato cresceu, engoliu a estrutura. Ficou só a mureta torta, encardida. E às vezes, no fim da tarde, vinha aquele cheiro estranho, meio doce, meio podre. Só quando a lua subia cheia no céu. Dona Geralda, esposa do tio, jura que viu um homem parado na beirada. Usava chapéu e camisa velha. Quando ela chamou, ele virou o rosto e sumiu, como se fosse feito de fumaça. Mais tarde, tentaram cimentar tudo, fazer uma horta. Mas o trator quebrou 2 vezes no mesmo ponto. Um ajudante caiu e quebrou o braço. Outro se cortou feio. Ninguém entendia. Tio Renato disse que não era azar, era aviso. Hoje ninguém planta, ninguém colhe, nem passa perto. E toda noite ele fecha as janelas da cozinha. Porque diz que o som voltou, a corda subindo, sempre subindo. Mas o balde nunca chega. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 2. A casa que ninguém conseguia reformar. Rapaz, essa história aí veio do meu primo Isaac, que trabalha com reforma há mais de 20 anos. Já pegou todo tipo de obra em sítio, fazenda, ruína antiga. Mas teve uma casa que ele jurou nunca mais pisar. Uma casa onde ninguém conseguia terminar o serviço. Era uma fazenda velha, dessas com terreiro largo, pé de mangueira no meio e um casarão caindo aos pedaços. O novo dono queria transformar tudo em pousada rural. Chamou meu primo e mais 3 homens para começar a reforma. Logo no primeiro dia, deu trabalho só para entrar. A porta emperrada, o cheiro de mofo forte e um frio estranho lá dentro, mesmo com sol de rachar lá fora.
Era gelado demais. E o silêncio. Nem bicho, nem grilo, nem mosca. Parecia que a casa inteira estava segurando o ar. Foram arrancando entulho, limpando cômodo por cômodo. No segundo dia, um dos ajudantes se cortou feio com uma telha enferrujada. O outro teve um ataque nervoso do nada. Disse que ouviu alguém sussurrando o nome dele dentro da despensa. No terceiro dia, só Isaac voltou. Resolveu seguir sozinho até o patrão decidir o que fazer. Queria pelo menos arrancar o forro do teto da sala. Subiu no andaime, levantou a marreta e ouviu um baque seco vindo do andar de cima. Só que o segundo andar estava interditado, sem acesso. Desceu. Rodou a casa inteira. Não viu ninguém. Mas notou detalhes que antes passaram batido. Um canto cheio de ossos pequenos. Um armário com retratos queimados. Uma parede com marcas de mãos afundadas. Como se alguém tivesse sido empurrado contra o reboco fresco. Naquela noite, dormiu num quartinho nos fundos. Lá pelas 2 da manhã, acordou com passos pesados sobre o telhado. Só que ali não tinha forro. Era telha direto. E mesmo assim os passos andavam, paravam, voltavam. Quando abriu a porta, viu a sede toda acesa por dentro. Ele jurava ter deixado tudo apagado. No dia seguinte, chamou o patrão e exigiu que benzessem a casa. Trouxeram uma benzedeira de um povoado próximo. Ela entrou, andou tudo calada e saiu séria, dizendo: "Essa casa foi selada com dor, e quem abre, desentende." Mesmo assim, o patrão insistiu. Chamou outra equipe, e tudo começou a acontecer de novo. Telhas que se soltavam sozinhas, ferramentas desaparecendo, fios derretendo no meio da parede. Um novo pedreiro passou mal no banheiro. Disse que viu alguém parado atrás dele no espelho, mas estava sozinho. No fim, o dono desistiu. Mandou fechar tudo com tijolo. Lacraram portas, janelas, tudo. A casa ficou como estava, largada no tempo. O mato tomou conta. A sede virou só uma silhueta no escuro, mas quem passa por ali diz que vê luz acesa no andar de cima. Sempre a mesma janela, sempre a mesma hora. E houve marteladas lentas, secas, como se alguém ainda estivesse ali dentro, batendo madeira com madeira. Meu primo nunca mais pegou obra em casa velha. Diz que tem lugar que não quer ser consertado, só esquecido. E que tem coisa que não é para ser mexida. E sempre que alguém fala em reformar casa de fazenda, ele só balança a cabeça e diz: tem tijolo que sangra e tem casa que sangra junto. Esse foi só o começo. Deixa o like, se inscreve no canal e vem para o próximo relato. Relato 3. O vaqueiro que chamava os bois mesmo depois de morto. Rapaz, essa história era muito contada no povoado de Brejão da Serra, onde meu avô morava. Era sobre um vaqueiro antigo, daqueles homens sérios de confiança, que conhecia cada boi da fazenda só pelo som do casco no chão. O nome dele era Raimundo. Morreu com a corda na mão, literalmente. E dizem que até hoje, quando o sol começa a sumir atrás da serra, ainda se ouve um aboio vindo do nada. E o pior, os bois obedecem. A fazenda onde ele trabalhava era enorme. Pasto aberto para todo lado. Curral de madeira grossa, galpão de arreios e silo velho. O patrão, seu tertuliano, confiava em Raimundo mais do que nos próprios filhos. O homem sabia o nome de cada vaca. Tinha um assobio para chamar as paridas, outro para os bezerros, e os bichos vinham na hora, mansos. Raimundo era daqueles que tratava os animais como gente. Nunca levantava a mão por raiva. Só no jeito, no comando da voz, os bichos entendiam. Diziam que tinha dom. Mas ele morreu de repente numa manhã comum, logo depois de soltar o gado no pasto. Infarto fulminante. Caiu ali mesmo, com a corda enrolada no braço e o chapéu firme na cabeça. Morrer assim, dizem, é coisa de alma que não aceita partir. Ainda tinha coisa para fazer. Depois do enterro, os peões começaram a notar coisas. Primeiro, era só barulho. Relho estalando no escuro. Som de bota arrastando na varanda. Aboio baixo vindo do brejo. Só que os bois que andavam dispersos começaram a se reunir sozinhos no curral, sempre no mesmo horário. Teve um vaqueiro novo que acordou suando, de madrugada, ouvindo o som do berrante. Foi até o galpão. O berrante estava pendurado.
mas quente, como se alguém tivesse usado minutos antes. Ele passou o resto da noite sentado, de olhos arregalados. Um dia, tentaram mudar o gado de pasto, mas os bois empacaram. Um dos peões, na pressa, gritou do jeito que Raimundo costumava chamar. E os bois obedeceram na hora. Marcharam como se estivessem ouvindo o próprio Raimundo. Ninguém quis comentar, mas ficou no ar aquela certeza muda. Ele ainda estava por lá. Depois teve o caso de um ajudante que sumiu. Saíram para procurar e só encontraram pegadas levando até a mata e o boné dele, caído perto da cerca. Um outro peão jurou que viu Raimundo parado no meio do capinzal, mão na cintura, chapéu baixo, o mesmo jeito que ele ficava quando observava o gado. Seu tertuliano, mesmo homem duro, mandou rezar missa. Trouxe padre e tudo. Mas quando começou a oração no curral, os bois se agitaram, mugidos altos, como se tivessem vendo alguém. Um estourou a porteira, correndo sem rumo. Depois disso, o patrão levantou uma cruz no ponto onde Raimundo costumava enrolar fumo. Toda sexta-feira, deixava ali um pouco de cachaça e um pedaço de rapadura. Dizia que era para sossegar o espírito. As manifestações diminuíram, mas o respeito ficou. Hoje em dia, quem passa pela fazenda jura que ouve passos no terreiro, couro estalando no ar e um aboio arrastado vindo de longe, como se o vento trouxesse saudade. E os bois, mesmo os que nasceram depois, mesmo os que nunca viram Raimundo, ainda escutam e obedecem. Se essa história te prendeu, imagina o que vem depois. Clica no like, se inscreve no canal e continua com a gente. Relato 4. O sótão que escondia mais que teias de aranha. Rapaz, essa história veio do meu tio Jonas, homem calado, sério, desses que não inventa para se aparecer. Ele passou boa parte da vida em fazenda alugada, no interior do Mato Grosso. Sempre dizia que tem casa que guarda coisa que a gente não devia cutucar. E aqui ele morou por 2 anos, era uma dessas. A casa ficava num trecho de terra mais afastado, perto de uma antiga plantação abandonada. Simples térrea de madeira antiga, mas com um detalhe estranho. Tinha um sótão, um alçapão no teto da sala, com uma escada de madeira presa por uma corrente. Ninguém usava. Quando ele se mudou com a esposa e a filha pequena, nem deu muita bola. Achou que era só para guardar entulho velho. Só que logo nas primeiras semanas começaram os estranhos. Passos à noite, barulho de móvel sendo arrastado no teto e, às vezes, sussurros, baixos, como se alguém murmurasse palavras que a gente não entende. O pior é que não tinha janela no sótão, nem entrada por fora, só o alçapão. Numa madrugada, a filha dele, de 7 anos, acordou gritando. Dizia que tinha um rosto olhando para ela do teto. Correram para o quarto. Não tinha ninguém, mas o alçapão estava meio entreaberto, a corrente solta. Tio Jonas não era de se assustar fácil, mas aquilo deixou ele encafifado. Resolveu subir, ver o que tinha lá em cima. Pegou uma lanterna, abriu a tampa devagar. Disse que quando ergueu a cabeça, sentiu um bafo quente, forte, como se o sótão tivesse guardando o calor de um forno. Subiu com cuidado. Disse que o ar era denso, pesado. O teto era baixo, com teia de aranha nos cantos. Mas o que mais chamou atenção foi o conteúdo. Bonecas antigas com o rosto rachado, fotos rasgadas, um espelho grande encostado na parede, coberto por um pano preto. E no canto, uma cadeira de balanço. E ela estava se mexendo, devagar, num vai e vem suave, mas constante. Ele congelou. Ficou ali parado alguns segundos até criar coragem para descer. Disse que não olhou para trás. Selou o alçapão com tábuas e prego. No outro dia, mandou benzer a casa. Mas os barulhos continuaram. Agora vinham da sala. Raspados no chão, estalos no forro. A filha dele voltou a ter pesadelos. E de vez em quando, objetos da casa sumiam. Pequenos, chave, moeda, até uma aliança. Sempre reapareciam no mesmo lugar, debaixo do alçapão. Ele dizia que aquilo era aviso, ou brincadeira. Mas não era coisa boa. Numa noite acordou com um som diferente, como se alguém empurrasse madeira pelo chão. Foi até a sala, e ali estava ela, a cadeira de balanço. No meio da sala, sozinha,
balançando. A esposa e a filha estavam dormindo, a porta trancada, as janelas fechadas. No dia seguinte, ele decidiu. Era hora de ir embora. Alugou um caminhão e foi para a cidade. Antes de partir, subiu de novo no sótão. O espelho ainda estava lá, mas o pano que cobria tinha caído. E no reflexo, ele jura que viu alguém atrás dele. Mas quando virou, não tinha ninguém. Ele desceu, fechou o alçapão pela última vez e cravou 3 pregos cruzados, como os antigos faziam quando achavam que algo precisava ser selado com fé. A casa continua lá, vazia. A vegetação tomou conta, mas quem passa diz que vê a escada abaixada, mesmo com a tampa fechada, e que de vez em quando a cadeira ainda balança, sozinha. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 5. O homem que morava no espantalho. Rapaz. Essa história veio de um vizinho do meu pai, o seu Antero, que mora lá para os lados de Camanducaia, num sítio antigo cercado de milharal. Diz ele que certa vez resolveu arrumar um espantalho novo para o roçado, porque os antigos estavam tudo caindo aos pedaços, todo esfiapado, roupa podre e cabeça afundada de tanto tempo. Fez questão de montar um direito, mais alto firme, usando palha nova, pau de eucalipto no miolo e um macacão velho que achou no fundo do galpão. Botou o chapéu de palha, enfiou umas botas velhas e ajeitou no meio da plantação. No começo, funcionou bem. Os pássaros pararam de atacar. As espigas começaram a crescer mais bonitas, mas aí começaram os estranhos. Primeiro foi o cachorro, que rosnava para o milharal e parou de chegar perto. Depois, galinha sumida. 1, 2, 3, sempre à noite. E numa manhã seu Antero achou penas espalhadas, bico no chão, e uma trilha funda no barro, como se algo pesado tivesse sido arrastado direto para o meio do mato. Mas o pior foi numa noite de lua cheia. Ele acordou com um barulho no terreiro, olhou pela fresta da janela e jura que viu o espantalho, andando, não correndo, só caminhando devagar, ombros caídos, cabeça pendendo para o lado, como se tivesse cumprindo alguma tarefa esquecida. Depois parado de novo, cravado na mesma estaca, com os braços abertos como se nunca tivesse saído dali. No outro dia, pegadas humanas, descalças, fundas no barro, e no mesmo formato das botinas que ele colocou no boneco. Disse que teve vontade de queimar aquilo tudo, mas quando se aproximava sentia o ar pesar, como se o milharal respirasse, como se o próprio mato avisasse, não mexe. Chamou um vizinho para ajudar, levaram gasolina e fósforos. Mas quando chegaram perto, a corda que segurava o espantalho estourou sozinha. O boneco caiu de lado, com o rosto virado para o seu Antero. Rosto de pano, costura torta, mas ele jura que viu um olho lá dentro. Um olho humano, vivo. Piscar. Congelou. Deu um passo para trás, mas travou. Disse que sentiu como se algo chamasse ele ali. O vizinho gritou: "Queima logo, homem!" Mas seu Antero hesitava. O rosto de pano parecia sorrir. A boca costurada parecia se mexer. E então, com a voz tremendo, ele murmurou: "Perdoa, mas esse lugar não é mais seu." E acendeu o fósforo. Queimaram o espantalho ali mesmo. Fogo alto, cheiro de pano e palha misturado com coisa ruim. Mas no dia seguinte, no mesmo lugar, as palhas reapareceram, dispostas no chão certinho, formando o contorno de um corpo. Cabeça, tronco, pernas. Desde então, ninguém mais planta naquela parte. O milho cresce torto, virado para o lado. As folhas murcham rápido, e à noite ninguém passa perto, porque às vezes ele ouve passos na palha e um assobio fino arrastado que vem do meio do milharal. Uma vez tentou correr quando ouviu o barulho se aproximando. Tropeçou, caiu de joelhos. Disse que ouviu a palha sendo pisada devagar ao redor, como se alguém estivesse cercando. Quando olhou, nada. Só a lua no alto. Mas o assobio ficou mais forte. Era como um canto triste, lento, chamando. Reza, levanta, corre, fecha as janelas. Mas o som ainda vem,
Porque seu antero diz com os olhos fundos, aquilo não era espantalho, era alguém que queria voltar e voltou. Esse foi só o começo. Deixa o like, se inscreve no canal e vem pro próximo relato. Relato 6. A fogueira que nunca apagava. Essa quem contou foi minha avó Neide, que cresceu numa vila de lavradores lá nos confins de Goiás. Disse que havia um morro bem no fim da propriedade da família, que todo mundo evitava desde sempre. Era um morro seco, esquecido, onde não crescia nada além de capim queimado e arbusto retorcido. Não tinha cerca, nem plantação, nem estrada. Só mato seco e um círculo de pedras pretas no topo. Pedra grande, grossa, como basalto. E dentro do círculo, terra esturricada. Diziam que ali, muito tempo atrás, fizeram um velório proibido. O morto era um homem ruim, um sujeito maldito, que morreu xingando Deus, com a boca espumando de raiva e o corpo se contorcendo como se a alma se recusasse a sair. A história dizia que ele não podia ser enterrado, porque a terra não o aceitava. Então subiram o corpo até o topo do morro e o queimaram ali mesmo. Mas a maldade não se foi com a fumaça, ficou presa nas pedras. Minha avó dizia que a história era contada em sussurros, que toda vez que alguém morria de forma injusta, sem explicação ou sem bênção, a fogueira reacendia sozinha, do nada. Fogo alto, vivo, mas sem lenha, sem cheiro de madeira queimada, e só podia ser visto por quem ainda tinha algo a perder. Foi numa dessas noites que meu bisavô acordou com um clarão atravessando a janela. Pensou que fosse fogo de mato, foi pegar balde, mas ao subir o morro, viu. A fogueira estava lá, firme, queimando em pé, sem fumaça, sem vento. Chamas altas e móveis, um fogo parado, parecia uma cortina vermelha balançando dentro da alma. Ele desceu sem dizer nada, só trancou a porta e ficou a noite inteira sentado, olhando para o chão. Na noite seguinte, a mesma coisa, fogo aceso, sempre no mesmo ponto. Jogaram água, jogaram terra, tentaram apagar com pano molhado, com trator. Nada funcionava. O fogo não mexia, não soltava calor, não tinha cheiro comum, mas ficava ali, brilhando. No terceiro dia, minha avó disse que viu uma silhueta parada do lado da fogueira. Era uma figura alta, magra, toda coberta por um pano escuro. Nas mãos, carregava algo. Parecia uma criança, pequena, mole, sem reação, como se dormisse, ou tivesse ido embora de vez. Depois disso começaram os sumiços. Primeiro foi um bezerro que sumiu sem deixar pegada. Depois foi o filho do seu Antônio, um menino de 5 anos. Saíram para procurar e só acharam a sandália dele perto do rio. O resto, nada. A vila ficou em pânico. Chamaram padre, pastor, rezador, curandeiro. Todos subiram o morro. Nenhum voltou com explicação. Um deles, um senhor cego de nascença, foi o último a tentar. Subiu sozinho. Ficou lá por horas. Quando desceu, só disse: aquilo não é fogo, é memória. E não se apaga o que o mundo esqueceu de enterrar. Desde então, cercaram o morro com arame farpado. Deixaram o mato crescer. E ninguém mais falou do assunto. Mas minha avó dizia, com a voz baixa e o olho parado, que a fogueira ainda acende. Não toda noite. Só quando um inocente morre sem justiça. E quando ela acende, alguém vê. Alguém sempre vê. E quando a brasa volta a brilhar, uma nova história começa. E quando a fogueira acende, alguém morre. Tem alguma história parecida com essas? Comenta aqui. E se ainda não fez isso, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais vindo por aí.